Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 6. Eu vou mencionar aqui outras referências, outros livros, mas o livro de Mateus, especialmente, a gente fará aí algumas leituras no livro de Mateus, então não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, e porque nós faremos leitura aí, ou outras leituras, no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, dos versículos 16 até o versículo 18. Quem encontrou, diga amém. É impossível ter misericórdia, porque é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Só abrir assim já salta aos olhos o livro de Mateus. Então diz assim a palavra do Senhor. É Jesus falando: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Oremos, feche os seus olhos mais uma vez, nós estaremos orando. Pai, te agradecemos pela tua palavra, viva, eficaz e poderosa. E mais uma vez nessa noite, com toda certeza, ela falará aos nossos corações. E ela, de fato, como sempre faz, não voltará para ti sem antes realizar a tua vontade, porque a tua palavra é transformadora. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, esse tema jejum é um tema que você tem ouvido sim nos dias de hoje, mas você pode ouvir tanto de uma forma como de outra, e eu quero destacar aqui dois extremos pelos quais as pessoas muitas vezes trabalham esse tema. No primeiro extremo, é que nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, não são poucas, que já não dão mais valor algum ao jejum. Não é que elas jejuam de vez em quando, não, elas não dão valor algum ao jejum. Mas já tem aqueles, é um outro extremo que eu vou citar os irmãos agora, que excedem nesta questão. E quando falam dele então, ao ponto até de começar a olhar para a vida de outros ou das pessoas mais próximas, e que tem aquela percepção que não jejua, e começa a falar: esse irmão aí não jejua, esse irmão não sei o que. Então tem esse extremo, os que não pensam mais no assunto, mas tem aqueles que também colocam sobre esse assunto um excesso, vamos dizer assim, como se aqueles que não praticam da forma como ele pratica, não é que está certo não praticar, mas aquele que não pratica da forma que ele pratica, então ele critica. Nossa, deu até rima aqui, né? Anota aí essa letra que a gente vai fazer um rap depois. Irmãos, é isso. Muitas pessoas infelizmente caem num extremo ou no outro. Os fariseus estavam no último extremo que eu falei para os irmãos aqui. Eles faziam questão de se mostrarem, eles faziam questão de dizer que eles jejuavam, eles faziam questão de se mostrarem nesse aspecto, e Jesus critica esse extremismo deles quando diz aqui no versículo 16: não vos mostreis contristados, porque ele estava ensinando esse princípio do jejum de um modo geral, mas ele critica a forma como os fariseus, atores como eles eram, eles então demonstravam a todos, pela maneira de andar, pela maneira de se portar. Quando alguém chegava para falar com um deles, já sabia: hoje é dia de jejum, porque olha a carinha dele, ele está contristado, ele está abatido, ele está dizendo que que peso que está sobre os meus ombros. Nos dias de hoje tem pessoas vivendo esse extremo também, líderes que ficam anunciando para a igreja: eu vou entrar em jejum, irmão, eu vou entrar em jejum, irmã, pela tua vida. Aí fica o povo todo confiando no jejum do pastor, do líder. Você que não vai jejuar não, para você ver. Então,
esses extremos é que muitas vezes tem prejudicado, e já existia no tempo de Jesus. Eles desfiguravam o rosto, Jesus fala aqui, e eles faziam questão de mostrar e fazer parecer aos homens que eles estavam jejuando. Assim eram os fariseus. Aí Jesus fala no finalzinho do versículo 16: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, eles já se auto-justificaram, eles se auto-disseram somos os tais, eles por certo já se sentem auto-abençoados. Tem gente que chega ao ponto de já dizer hoje, não é Deus que te abençoa, eu te abençoo, no sentido literal da palavra. Não é como eu, por exemplo, estar orando pelos irmãos, pela irmã, e falar, olha, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. É uma coisa, mas esses extremos que nós estamos vendo por aí, tem realmente prejudicado esse tema. E como um princípio que veio do Antigo Testamento, se nós entrarmos no mérito da discussão, é para os dias de hoje, não é para os dias de hoje, nós vamos chegar a outros temas que também são discutidos aí fora, como o dízimo. Mas o dízimo, de forma bem parecida com esse tema, em que Jesus aqui atesta o tema, atesta o princípio, porque ele começa dizendo, quando jejuardes. Se fosse algo para esquecer e enterrar e deixar para os profetas, para os líderes espirituais do Antigo Testamento, para o povo de Israel, então Jesus diria, não é preciso jejuar, e criticaria, muito menos da forma como eles estão jejuando hoje. Mas ele não fala assim, ele diz quando jejuardes, aí ele dá a dica, ele dá exatamente o manual. Não é para mostrar que está jejuando, porque senão você vai cair num extremo ruim. Você vai cair num extremo ruim. E eu toquei no assunto do dízimo. Muita gente hoje fica aí lutando em internet, rede social, o dízimo não é para hoje, não é para o tempo da graça, não sei o quê. Mas chegaram diante de Jesus, fizeram aquele testezinho, porque toda hora esses hipócritas aqui, esses atores aqui, denominados fariseus, faziam testes com Jesus, e eles chegaram em Jesus e disseram, é justo cobrar impostos? É justo que nós paguemos os impostos? Aí Jesus fala, olha aí para a caricatura que está na moeda, estava lá ó, o imperadorzão, então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Depois eles chegam num outro dado momento também falando, olha, nós somos os tais, Jesus, porque a gente dizima do cominho, da farinha, e disso e daquilo. Aí Jesus atesta, como ele começa confirmando a realidade, a existência do jejum aqui, como um princípio. Ele atesta dizendo, deveis fazer isto, ou seja, deveis dizimar, sem, no entanto, se esquecerem das demais coisas, como por exemplo, uma delas que eles não viviam de jeito nenhum, que era a prática da justiça. Se nós olharmos para o que Jesus fala, nós não entraremos em confusão. Não ficaremos nem num extremo, daqueles que dizem, não há necessidade de jejuar mais, mas também não cairemos no extremo dos fariseus, que eram hipócritas e atores, mostrando para todo mundo que estava jejuando. O jejum caminha com a oração, e até aqui na conclusão de Jesus, que fala do secreto, também tem um texto bíblico que ele fala que a oração também em secreto será recompensada. Interessante isso. E aqui ele está dizendo no versículo 18, não é para fazer com o fim de parecer aos homens que vocês estão jejuando, mas sim a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Não é para fazer campeonato, irmão, quem jejua mais, não é para fazer campeonato, entendeu? Existem pessoas entrando por esse extremismo, tempo de oração e falando, nossa, se eu não orar, quando começa a divulgar, pode saber que a vida da pessoa, primeiro, para mim, não é assim. Segundo, se for assim, está fazendo
pura e simplesmente para se mostrar quando fica divulgando tudo o que faz. Já pensou um dizimista fiel chegar e falar: irmão, esse mês na igreja eu dei 5 mil reais. Pode um negócio desse, irmão? 5 mil reais. O que você acha disso? O que você acha de mim, irmão? É a mesma coisa o que ora e fica: ontem eu orei 5 horas, pastor. Bonito. Ora 6 e põe 1 hora a minha vida nas tuas orações aí, mais uma. Aí chega também: jejum então, já faz 50 dias. Estou melhor do que Jesus, que foi só 40 dias e 40 noites. Eu faço 50. Isso aí vale? Não vai valer. Isso tem sentido? Não tem sentido. Mas é um princípio da palavra de Deus? Não é para ser abandonado. Não é para ser deixado de lado. Não há problema nenhum. Eu quero destacar como algo aqui importante. Eu quero que você grave isso. O jejum, ele tem como alvo nos aproximar de Deus e ao mesmo tempo fazer com que nós neguemos a nós mesmos e subjuguemos a nossa carne, para que o espírito seja fortalecido. E olha só, se você começar a fazer jejum e começar a ficar nervoso, aí divulga para os teus familiares: não fala comigo não, porque essa semana eu estou sem café e eu estou nervoso. Pode tomar uma xícara, um bule inteiro de café, porque teu jejum já foi por água abaixo. É verdade. Pode sim, pode fazer isso, porque não adianta. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem se aparecer com aquilo que na verdade tem que ser e só serve para se humilhar. É o oposto. Oração em secreto, jejum em secreto. Pastor, mas às vezes aqui na igreja até dá uma estratégia para a gente jejuar. Sim, é uma estratégia. Como quero lançar para os irmãos aí, jejum de doce essa semana. É uma estratégia. Mas não é para você ficar depois pondo no Facebook lá aqueles pudim e ficar assim: só eu sei como eu estou distante de você. Pronto, acabou o teu jejum, irmão. Não é para ficar fazendo essas coisas. Tem gente fazendo e levando o povo sobre os seus ombros. Eu estou jejuando por você. Tão interessante que Jesus fazia. Depois que ele curava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Ele não dizia nem assim: foi o meu poder, mas a tua fé. A tua fé. Então, como nós hoje, pelo novo e vivo caminho, estamos diante do Pai, pelo novo e vivo caminho, temos acesso livre ao Pai, e vai a palavra de Deus confirmar que nós somos o sacerdócio real. Todos, cada um que aqui está nessa noite, é um sacerdote diante de Deus, no sentido da palavra de que pode chegar-se a Deus, sem a necessidade de um líder, fazê-lo em seu lugar. Eu posso fazer com você, olha a diferença. Eu posso fazer com você, mas não por você. Faça e eu faço junto com você. Tanto que tem um outro ensinamento: orai uns pelos outros, ok? Mas está dizendo orai uns pelos outros, não é dizendo: olha, ora pelo outro e o outro não ora por você. Não, orai uns pelos outros. Tem uma via dupla, um ajudando o outro em oração. Amém? Se é algo familiar, aí sim, a gente pode até traçar uma meta em família. Vamos jejuar por isso, mas é uma meta em família. Não é para ficar com essas coisas, com essas divulgações. Eu quero aqui ressaltar alguns exemplos para os irmãos e antes de tudo dizer que Deus, Ele quer nos despertar para a compreensão deste assunto, para a prática deste princípio, que sem dúvida é uma arma poderosa para o cristão, como foi uma arma poderosa na vida de tantos outros, como Daniel, Davi jejuou. Depois eu vou falar algumas coisas rápidas. Não dá para a gente fazer um estudo completo. Isso aqui é um assunto que, por exemplo, num seminário vão várias aulas. Se os irmãos pegarem alguns comentários do Antigo Testamento sobre o jejum lá no Antigo Testamento, as causas do jejum, você vai ver que tem
muita coisa sendo comentada ali, mas é interessante, e é isso que tem intrigado muitos pastores, e muitos pastores têm dificuldade de pregar sobre o jejum, é que no Novo Testamento, nós vemos o caso de Jesus, nós vemos Paulo fazendo menção, a igreja primitiva também jejuava, inclusive para enviar, era debaixo de oração e jejum. Só que os nossos amigos e queridos comentaristas, estudiosos, hoje por curiosidade, Deus já tinha gerado no meu coração que eu deveria falar, mas eu gosto de fazer algumas comparações. O que o pessoal pensa, né? O que os estudiosos pensam. E muitos textos do Novo Testamento, é gritante a coisa. Está vindo o comentário dos versículos anteriores, como por exemplo aqui, Mateus 6 até o versículo 15, notas e notas e notas. Quando chega no 16, pula para o 19. Eu falei, nossa, ninguém comentou nada para mim. Peraí, eu vou em outro livro, eu tenho mais. Peguei outro livro e fui, e comecei a olhar o comentário ali, livros bons, não vou citar aqui, primeiro porque eu não ganho nada deles. E aí, fui lendo o comentário do capítulo todo, e aí tem de maneira geral a aplicação do capítulo, tudo isso vai agregando, você tem que ler. E quando chegava no versículo 15, tinha um comentário sobre ele. Quando era o 16, 17, 18, não tinha comentário, pulava para o 19. Eu falei, outro que não comentou. Aí eu peguei um livro, que é daqueles bem do reteté, assim, que eu tenho uns aí. E eu falei, agora esse aqui vai falar de jejum. Não está falando também. E aliás, muitos falam, como está em colchetes, é porque foi colocado depois. Mas eu não quero trazer nenhuma dúvida para você. O que esses homens pensam. O que eu quero trazer para você é o que Jesus pensa. E como ele iniciou o seu ministério. Por isso que eu pedi para você não fechar sua Bíblia. E nós estamos em Mateus, volta um pouquinho aqui, Mateus 4. Volta um pouquinho. Se você fechou, não tem problema, não precisa dispersar por causa disso. Mas olha lá, Mateus capítulo 4, versículo 2. Mateus capítulo 4, versículo 2 diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Quem fez esse jejum aqui? Jesus teve fome. No momento que era para ele ir para casa, no momento que você termina um jejum, porque você está com fome, e você deveria ir para sua casa e sentar-se e falar, já entreguei o meu jejum, já orei, Deus já tem me abençoado e agora é o momento de comer. O que Jesus foi fazer, igreja? Foi para a guerra, foi batalhar, foi para a batalha. E o inimigo, conhecendo que ele estava com as duas naturezas, a divina e a humana. Quanto à divina, jamais ele contrariaria, jamais ele colocaria em contradição a sua palavra. Então ele não ia naquele momento, primeiro porque ele não iria obedecer o inimigo, mas ele não iria em nenhum momento ali fazer coisas aparecerem, transformar coisas para comer ali e mostrar para o diabo, eu sei, eu sou poderoso. Não, ele deixou ser testado pela sua natureza humana, na sua natureza humana, e teve fome, e passou no teste, com louvor, como diz a irmã Denise, com parabéns, ele passou. Isso mostra para mim e para você, que não há batalha que nós não possamos enfrentar e que Jesus não conheça, porque ele passou por todas as batalhas. Não há batalha que você e eu não possamos enfrentar com fé, porque Jesus deixou para mim e para você exemplos. Existem outros exemplos de jejum na vida de Jesus aí, chamado pelos teólogos de jejum involuntário, quando ele, de tanto fazer a obra, de tanto trabalhar, ele esquecia de comer. Um que fez isso foi Moisés. Quando ele subiu para receber a tábua e ele ficou lá na presença de Deus, ele não se lembrou de comer. E isso é chamado de jejum até involuntário. Quando você está muito, mas muito ligado ao Senhor, você já não vai mais perceber que isto é para você um sacrifício, mas passa a ser algo que fará parte da sua vida e se tornará um estilo de vida para você.
A gente tem que voltar a certos assuntos toda vez na igreja e ficar falando, porque as pessoas ouvem aqui, como todos os outros assuntos, como todos os outros temas, e vira a esquina ali e esquece. Não é assim que às vezes acontece, igreja? É, infelizmente. Eu posso aqui pregar como qualquer outro tema, eu quero dizer, assim, a oração, o jejum, a leitura da palavra, a aplicação da palavra nas nossas vidas, porque a gente sai daqui e às vezes não aplica. Eu posso talvez pregar aqui sobre um pecado, sobre uma prática que Deus não aprova. Você ouve, você fica entristecido até, porque você está cometendo aquilo, naquele momento da sua vida, você está passando por aquilo, mas você sai daqui e tem a opção de não fazer. Alguns assuntos precisam ficar voltando e relembrando o povo, porque muitos nessa opção de não fazerem, realmente não têm feito nada. Mas o nosso desafio para esta igreja, para esse ano de 2018, é mais oração, jejum e comprometimento com a palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Amém, igreja? É bom ser ouvinte da palavra de Deus? Agora vocês estão me ouvindo, é ser ouvinte. Mas muito melhor ainda é ser aquele que estuda e pratica a palavra de Deus em sua vida. Daquilo que ouviu, daquilo que lê, pratica a palavra de Deus. Esse vai ser o nosso desafio durante o ano todo. O ano nem começou e nós estamos, irmãos, com muitos desafios. Desafios que reservam bênçãos, eu não tenho dúvida disso. Mas são desafios que, se eu e você não encararmos como uma batalha, e de fato irmos para cima, não vai acontecer como deveria. E será muito triste para nós. Hoje eu estive numa igreja de manhã, ajudando na condução de uma assembleia, e muito feliz. É uma igreja que a nossa igreja, lá atrás, estendeu a mão. Alguns irmãos aqui, o Ricardo e outros irmãos, foram lá ajudar um tempo com o louvor. E hoje aquela igreja, para honra e glória do Senhor, quadriplicou o hall de membros dela. Hoje eu assisti isso lá, de manhã. Ela quadriplicou o hall de membros dela. E hoje ela estava falando de avanço. Hoje ela antes ela estava perdendo tempo com discussões sem fim. Hoje ela estava falando de avanço. E aí um irmão foi lá para frente. E eu fiquei muito feliz, porque esse ano eles realizarão uma reforma no templo. E aquele irmão foi para lá e disse assim, com muita simplicidade, mas com o coração voltado para o que ele estava falando. E ele dizia assim: irmãos, chegou a hora, porque nós vencemos as barreiras, mas agora chegou a hora de arregaçarmos as mangas e avançar, porque o muro caiu, mas além do muro que caiu, tem as coisas que a gente tinha deixado para trás, porque a gente estava sem esperança desse lugar aqui. A gente estava sem esperança de ficar aqui. Mas agora que a gente tem certeza do que Deus tem para nós, nós vamos arregaçar as mangas. E ele foi falando das campanhas que eles farão para a reforma, e o meu coração ficou alegre, porque eu disse: é isso aí, o povo de Deus precisa andar em unidade. Em unidade. E quando eu trago um tema como esse, que a minha esposa Margarete trouxe na semana passada, a oração é realmente para despertar você, porque antes mesmo de ser bênção para a igreja, será bênção na tua vida. Você crê nisso? Amém. Será bênção para a tua vida, eu não tenho dúvida disso. Jesus então iniciou o seu ministério com jejum. Com jejum. Aqui é um grifo meu, é uma observação minha. O jejum não pode ser feito de qualquer maneira ou desprovido de estar realmente na presença de Deus. E se você notar aqui, como uma curiosidade, no capítulo 3, a partir do versículo 13, nós temos o relato do batismo de Jesus. Após o batismo, o que ele foi fazer? Jejuar. Depois do jejum ele foi fazer o quê? Batalhar. Depois que ele volta vitorioso e ele retorna para a Galileia e ele faz ali a vocação dos seus discípulos, o seu ministério começa para valer, e ele já vai para o sermão do monte e ele começa a falar com intrepidez do reino de Deus. Tem igreja ensinando o princípio do jejum errado para alguém que pisou na igreja o primeiro dia e fala: entra no jejum com a gente. A pessoa não sabe nem o que é.
não passou pela conversão, não é batizado, não sabe o que está fazendo. E essa pessoa, por certo, vai sofrer retaliações e vai sofrer durante o jejum, não sabe por quê. E fica depois frustrado, decepcionado, não é com aquela igreja não, com aquele líder que explicou errado, mas até com o próprio Deus. Ele fica chateado, não aconteceu comigo. Então é preciso você estar aparelhado, meu irmão e minha irmã, porque jejum não é passe de mágica. Não é errado você jejuar por um propósito, mas eu quero frisar que é importante aqui. O jejum, primeiramente, tem como alvo me aproximar de Deus. Eu ter uma íntima comunhão com Deus e fazer com que eu negue a mim mesmo. Depois é que vem as outras coisas. Jejum, se você pratica o jejum só para barganha, eu vou jejuar para comprar um carro, vou jejuar para comprar uma casa, vou jejuar para comprar um jet ski. Eu quero até saber para que crente quer coisa que depois atrapalha vir na igreja. Enfim, cuidado, porque assim também é a oração. A palavra de Deus diz que nós não temos as coisas pela oração, porque nós não pedimos, ou porque nós pedimos mal, para gastarmos em nossos próprios deleites. E não temos, não ganhamos, não recebemos. Nós vemos também o jejum presente na vida dos discípulos. Bom, Jesus e os discípulos, para começar, eles não se atentavam para o jejum dos judeus, porque os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, e era um ritual. O único jejum claro para o povo de Israel era um anual, mas os fariseus, melhores que todo mundo, faziam 2 por semana, para se aparecerem. Jesus e os discípulos não atentavam para esse jejum dos judeus, não tinha uma tabelinha de 2 dias por semana, 3 dias por semana, mas Jesus tinha sim uma vida de oração. Bom, tanto que eles foram questionados sobre isso. Os discípulos de Jesus, não precisa abrir, mas anote, leve para sua casa e veja depois, Lucas capítulo 5, de 33 a 35, tem lá um relato dos doutores, indagando os discípulos de Jesus, porque eles não jejuavam como outros discípulos de João, e eles mesmos, olha, os seus discípulos não jejuam, e Jesus sai na defensiva, e diz, lógico, eles estão com o noivo, depois que o noivo for embora, aí eles jejuarão. Assim que Jesus morreu, os comentários dizem que aí começou realmente, efetivamente, a prática na vida desses discípulos. Antes, enquanto Jesus estava com eles, eles não faziam, mas Jesus fazia. Mas Jesus, ele não descarta o ensino, tanto que nós começamos aqui em Mateus capítulo 6, versículo 16, com Jesus dizendo, quando jejuardes. Se ele está dizendo, quando jejuardes, então ele está ensinando a prática. Ele não descartou a prática do jejum. Ele ensinou que o jejum e oração eram importantes. No momento lá em que não conseguiram expulsar o demônio, os discípulos inclusive, Jesus chega e repreende, expulsa, e vira para eles e fala, essa casta só sai com oração e jejum. E essa oração é no sentido, e também o jejum, é no sentido de que tanto um quanto o outro precisa ter fé. Claramente isso, irmão e irmã, fé envolvida no negócio, porque senão não vai funcionar. Nós temos um outro exemplo na palavra de Deus, que é no Antigo Testamento, que é o de Daniel. Ele se absteve de certas iguarias, de certas comidas, de certos alimentos do rei. Ele tanto entendeu naquele momento que ele estaria se contaminando com aquilo, ele sabia para quem o rei, consagrava todas aquelas coisas, mas ele aproveitou também desse momento para adorar a Deus. Então o jejum, a gente fala de maneira geral, o de alimentos, ou um total, um tempo do dia sem comer absolutamente nada, que é o jejum total, ou o jejum
de certas coisas, como aqui Daniel preferiu comer só legumes por um tempo, ele não comia outra coisa. Mas o que é importante você também saber a respeito do jejum, é que você precisa jejuar daquelas coisas que te atrapalham. Ele não comia dessas iguarias, porque ele sabia que ele poderia se contaminar. Ele aproveitou desse momento para, com o seu jejum também, adorar a Deus. Mas antes de tudo, ele sabia que ele não comendo aquilo, ele não se contaminaria com os deuses, ou com a prática daquele povo para com seus deuses. E às vezes você que pensa no jejum só de comida, tá bom, vai lá e faz um jejum de comida. Mas você não jejua os teus olhos de verem certas coisas que não prestam. Você não jejua o teu ouvido e continua ouvindo e participando de rodinhas onde só se fala bobeira, asneira, nada que preste, nada que tenha louvor, ou que se encontre algum louvor. Entendeu? É preciso que você também jejue de algo que está prejudicando você. Você é nervoso, nervosa? Jejua disso também. Estive conversando com uma pessoa hoje e falamos. Você falava tanta coisa antigamente, hoje você não fala. Não, na verdade está dentro de mim aqui. É que eu não falo mais, eu não jogo para fora, mas fica aqui, ó, querendo sair. Querendo, eu travo na cabeça aqui, na minha mente, não sai, para, eu não vou falar isso. É isso, irmão. Você precisa ter posicionamento. Olha, Isaías 58, versículos 3 e 4, fala sobre a falta de posicionamento do povo. E eles ainda jejuavam. Versículo 3 de Isaías 58 começa com o povo indagando a Deus: por que nós jejuamos e o Senhor não nos atende? Aí Deus fala no versículo 4: porque vocês jejuam para rixas, vocês jejuam para ficar aí, ó, essa competição. E depois lá embaixo ainda continua Deus falando e tratando com o povo, porque eles tinham um mau posicionamento, mas queria que Deus ouvisse as orações, porque o jejum sem oração não existe, mas queria que Deus os ouvisse através do jejum e da oração, mesmo vivendo uma falta de posicionamento, como Deus cita um deles lá, que eles estavam esmagando os mais pobres. Para oferecer qualquer coisa a Deus, não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira. Você precisa entregar realmente a tua vida ao Senhor. Irmãos, um dos jejuns que mais me chama a atenção, ou a maneira como eles jejuaram intensamente, foi o povo de Nínive. Eles queriam que Deus os ouvisse, e eles diziam: quem sabe por essas nossas súplicas e os nossos jejuns, Deus nos ouve e nos salva. Eles jejuaram por salvação. Hoje você vê tanta gente se perdendo perto de você, mas você é compelido, é impulsionado pela mídia, que até ensina jejum, mas para você ter as coisas, e não para que as pessoas sejam curadas, não para que as pessoas sejam alcançadas, não para que as pessoas sejam salvas. É preciso mudar o pensamento, mas Deus quer que o seu povo se consagre a Ele. E uma dessas maneiras é através do jejum. Nós temos muitos outros exemplos de pessoas e também motivos pelos quais se jejuou na Bíblia. Especialmente no Antigo Testamento, nós vemos lá por consagração, jejum por luto, quando Davi perde o filho, jejum por arrependimento, jejum por enfermidades. No Novo Testamento nós vimos na vida de Jesus, eu já falei, na igreja primitiva, eles jejuavam para adorarem ao Senhor, antes de ministrarem ao Senhor. E eles também, ao enviar as pessoas, eles jejuavam. E nós temos menções, especialmente 2 Coríntios, capítulo 6, menção ali do apóstolo Paulo também falando sobre isso. Esta mensagem, na verdade, é para despertar a cada um de nós,
quanto aquilo que vem pela frente. Muitas bênçãos, amém, mas pelo jejum, pela oração, pela prática da palavra, semana que vem eu estarei falando sobre isso, meditando com os irmãos sobre isso. Nós estaremos preparados por Deus para toda e qualquer batalha, amém? Siga em frente, avance, o Senhor quer usar você cada dia mais. Feche os seus olhos neste momento e se coloque diante do Senhor agora, pedindo a Deus, o nosso Deus, que fala pela sua palavra profundamente, fala muito mais até pelo seu espírito do que aquilo que eu falei aqui, porque eu sou limitado e eu posso ter deixado alguma coisa sem mencionar, alguma situação sem mencionar. Eu sei que você tem a sua vida diária de leitura da palavra, de oração, então também Deus tem ministrado a sua vontade no seu coração, meu irmão, minha irmã. Então eu sei que Deus vai continuar falando com você. Mas eu quero que você pense nessa mensagem de hoje e o seu posicionamento em Cristo.